Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando neste domingão. Espero que você esteja curtindo o seu final de semana, mas estamos aqui para falar dos jogos do primeiro horário da NFL nesse domingão, semana 11 maravilhosa, tudo correndo exatamente como a gente previa, né? A equipe do Texans vencendo os Titans, a equipe dos Bills sendo atropelados pelos Colts, exatamente como a gente previa. Só vou mergulhar aqui e falar que, eu coloquei que os Vikings iam vencer os Packers, tá? Mas temos muita coisa para falar. Final de semana de fato espetacular. Vamos passar pelos jogos do primeiro horário, lembrando que nessa segunda-feira a gente volta para falar dos jogos do segundo horário e também para o Sunday Night Football. Quero contar com a sua colaboração porque tem jogo que a gente não tá... Eu assisto 4 jogos ao mesmo tempo, então tem coisa que a gente vai perdendo aqui. Eu vou repassar essas partidas ainda hoje para amanhã vir a falar algum detalhe que escapou. Se você tiver alguma coisinha, Rafael, você não falou isso aqui, manda aí o seu comentário aqui embaixo que a gente trata um pouquinho melhor desses jogos do primeiro horário. Quero contar com a sua colaboração, então nos comentários aqui embaixo, aquela curtida no vídeo, e você que chegou ao Toque Passa agora, já assina o canal, é de graça, se inscreve aqui embaixo, de graça, se inscreve no canal e também clique no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, vamos falar de NFL, roda a vinheta. Vamos começar aqui, lógico, com a maior surpresa de todos, que foi essa vitória do Houston Texans sobre o Tennessee Titans. É duelo de rivalidade, há 2 times da AFC Sul. Sim, mas, sinceridade, é o jogo que eu não estava prestando atenção. Eu assisto aqui 3, 4 jogos ao mesmo tempo, mais Red Zone. E esse jogo é um jogo que você dá um pouco menos atenção no começo, que você fala, esse jogo vai ser menos disputado. A equipe dos Titans vai atropelar, vai passar o carro, não vai ter desafio nenhum. E é uma coisa que a gente vai só trazer aqui para você. Então, os Titans venceram os Texans por 200-0. E aí eu tô olhando lá e não sai touchdown dos Titans, não sai, ponto dos Texans, ponto pra cá, ponto pra lá, de repente eu olho e tá 12-0. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Aí você já deixa numa telinha aqui menor, eu preciso ver o que tá acontecendo nesse jogo. E a coisa vai piorando, 19-0, você fala, cara, o que aconteceu? Eu preciso recuperar o... E o grande segredo desse jogo foi o absurdo número de turnovers. Não tem como você vencer, mesmo a equipe dos Texans, um dos times mais fracos da NFL, da temporada inteira, se não é o mais fraco de toda a NFL, com 5 turnovers. Aí não tem como você vencer uma partida assim, tá? A equipe dos Titans chegou a recuperar, chegou a apertar, ter uma chance de buscar a vitória, faltando 11 minutos, tinha posse de bola, poderia virar o placar, mas aí tem a interceptação no Tannehill para o Desmond King, consegue diminuir o prejuízo, tem de novo a interceptação do Tannehill para o Desmond King, foram 4 interceptações do Tannehill, nunca ele tinha feito isso na carreira dele. Muita chuva, ok, eu entendo, mas não explica, não tem o que falar, não tem, perdeu o Derrick Henry, não tem justificativa para você tomar 22-13 do Houston Texans, perder em casa. Isso aí abriu de uma forma absurda a AFC, tá? Ninguém é de ninguém, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Agora, 8-3 os Titans estão ainda na liderança da conferência, melhor campanha, líder da divisão e também melhor campanha. Só que na semana que vem, eles viajam para Foxborough para encarar o New England Patriots. Não podem pensar em cometer 5 turnovers jamais. Tá mais do que explicado, né? Você não pode cometer contra os Texans, você imagina contra os Patriots. E neste momento, os Patriots assumiram a liderança da AFC Leste com 7-4, estão agora com a 3ª melhor campanha da AFC. Só o Baltimore Ravens que conseguiu evitar o pior e garantiu essa 2ª colocação. Mas está completamente aberto. Tá? Os Patriots são 7-4, 8-3 os Titans. É jogo de 6 pontos, né, diria o filósofo. É um jogo que pode deixar completamente aberta. Já está totalmente aberta essa AFC. Semana 11, a gente não tem a menor ideia de quem que é o melhor time de cada uma das conferências. É difícil apontar, não, esse aqui é o melhor time. É difícil fazer um power ranking, é difícil fazer palpite. Quem que ia colocar que os Texans iam vencer os Titans? Não tem como. Você colocou, você estava muito louco. Você estava muito louco mesmo. Assim como eu estava muito louco, quem colocou que os Colts iam atropelar o Buffalo Bills. Vou dizer atropelar e fazer questão de afirmar que foi um atropelo, né? E isso era sim o imprevisível, porque eu falei aqui que os Bills não me passavam tanta confiança. Tinham vencido jogos contra quarterbacks
questionáveis. Davis Mills, Tua Tagovailoa, Jacob Brissett, pegou o Trevor Lawrence e perdeu, pegou o Big Ben zoado e perdeu, venceu os Chiefs, sim, mas naquela época do Mahomes que tava falando assim, ih, quem que é? Quem que trocou o Mahomes? Colocaram aí o Nate Peterman para jogar no lugar do Mahomes, né? Quando pegou o Tannehill, um quarterback um pouquinho melhor, perdeu para a equipe dos Titans. Então, aí agora pegou o Carson Wentz. Carson Wentz que fez o trabalhinho dele normal, mas a defesa dos Colts foi muito bem. Quando a defesa está conseguindo pressionar o Josh Allen, ele fica sem alternativa. Até falar que na quinta-feira eu fiz um vídeo falando das apostas, né? A casa de apostas, apontando quem mereceu o MVP. E o líder era o Josh Allen. Eu falei assim, olha, não tô vendo uma temporada de MVP pro Josh Allen. Alguns comentários chegaram, pô, então você não tá assistindo os Bills, porque o cara tá não sei o quê. Cara, esse aqui é o Josh Allen que eu tô vendo. Tá? Hoje ele foi 21 de 35, 209 jardas, 2 passos para touchdown, 2 interceptações. O trabalho dele não foi bom. Começo do jogo, o Carson Wentz, né, burocraticozinho ali, 6 minutos de campanha. O Jonathan Taylor, que a gente vai falar um pouquinho mais dele depois, fez o touchdown 7-0. Começa a primeira posse de bola dos Bills, interceptação, os Colts conseguem reverter essa interceptação em um touchdown, 14-0. Resposta dos Bills, faz um ponto, mas aí em seguida, um kickoff ali, o cara sofre um fumble sozinho, não tem como você imaginar o que está acontecendo, né? O cara sofre um fumble sozinho, tá chovendo bastante, tá, mas ele escorregou, caiu no chão e soltou a bola. Faz 21. Fica difícil, você tem que correr atrás do placar, a defesa pressionando o quarterback, a defesa dando poucas alternativas, não dando tempo para o Josh Allen respirar, ver o que vai fazer, intercepta 2 vezes, e o Jonathan Taylor, que jogo espetacular, correndo com a bola, 32 tentativas de corrida, 185 jardas, 4 touchdowns, recebendo a bola, 3 passes recebidos, 19 jardas, 1 touchdown, 5 touchdowns para o Jonathan Taylor nessa partida. Que vitória incrível. Os Colts com a derrota dos Titans, por que não? Estão pensando, o lado ruim para os Colts ainda é que eles não têm mais o confronto direto, né? Já jogaram as 2 vezes contra os Titans e perderam as 2 vezes. Então eles precisam não só tirar essa diferença, como eles têm que passar. O empate na campanha não convém a eles. Por isso eu acho que os Titans estão com uma liderança mais garantida. Esse título da divisão é mais garantido. Já os Bills, eles perdem a primeira posição da AFC Leste, que agora eles estão 6-4, os Patriots têm 7-4, não foram pro bye ainda. Semana que vem os Patriots vão encarar os Titans e depois tem o primeiro dos 2 confrontos entre Bills e Patriots. Esse jogo ganhou uma importância ainda maior, já era uma expectativa lá no alto, porque você poderia ter uma mudança da situação dos times, agora é ainda mais, fica um jogo ainda mais incrível. E a gente vai ter que ficar esperando, né, ansiosamente por esse confronto. Mas uma derrota que acho que acende um alerta muito grande lá nos Bills, que perderam jogos surpreendentes. Tá? Era um time que eu esperava mais. Tá difícil, essa temporada tá difícil fazer aposta, tá difícil apontar quem que é o grande favorito, quem que é o grande time, né? A equipe do Baltimore Ravens acho que foi uma das grandes vitórias, junto com os Patriots, talvez a grande vitoriosa do final de semana, porque não pôde contar com o Lamar Jackson, doente, ficou fora da partida, mas o Tyler Huntley foi o quarterback e eles conseguiram arrancar uma vitória contra a equipe do Chicago Bears. Em primeiro lugar, tenho que fazer críticas de novo aqui para o Matt Nagy. O Matt Nagy não pode tentar matar o Justin Fields toda semana. Ele não pode deixar o Justin Fields tomar pancada do jeito que toma, toda hora chamar um draw para o cara correr e ficar exposto apanhando. Não vai funcionar. Você tem um ativo, um cara em que o time investiu bastante em escolha de draft para pegar um jogador, você não pode matar esse jogador ali. O Justin Fields saiu machucado no comecinho do terceiro quarto ali com uma pancada, acho que uma lesão na perna, pelo que parece. E o Andy Dalton entrou. O Andy Dalton, que teve 2 primeiros passos incríveis, né? Conseguiu caminhar 83 jardas, lançou um passe de 60 jardas para touchdown para o Money. Aliás, o Money correu com essa bola, né? O Money ele pega a bola e ele sai fintando e corre a 60 jardas. Foi muito mais do Money do que do Andy Dalton. Mas tá lá, o Andy Dalton terminou a partida com 11 de 23, 201 jardas, 2 passos para touchdown. Tinha a chance da vitória, estava muito bem, mas a defesa não conseguiu segurar.
um pass interference, muitos erros mesmo, e aí no finalzinho, com poucos segundos, o Andy Dalton não foi capaz de levar esse time adiante. Eu até cheguei a suspeitar que o Matt Nagy ia mandar o Cairo Santos chutar um field goal de 235 jardas, mas não, ele preservou um pouquinho mais o Cairo nessa semana e não conseguiu ir adiante. Mas uma vitória muito importante da equipe dos Ravens, porque agora estão lá na segunda posição da AFC, né, o segundo seed, campanha de 7-3. Dá para sonhar muito bem em levar esse bye, essa home field advantage que pode fazer diferença lá nos playoffs. E para a gente fechar esse primeiro giro aqui dos jogos do primeiro horário, vamos falar da vitória da equipe do Minnesota Vikings sobre o Green Bay Packers. Um jogo espetacular, um jogo incrível mesmo, vitória por 34-31, decidida num field goal. Olha só aí, os Vikings vencendo o jogo num field goal nos últimos instantes, nos últimos segundos da partida. Nessa aqui eu vou fazer questão de mergulhar, porque eu apostei que ser vitória dos Vikings, estava sentindo ali que dá uma vitóriazinha da equipe dos Vikings, mas foi um jogo sensacional, com passes, né, incríveis, né, pô, o Marcus Van der Scantling termina o jogo com 4 recepções, 123 jardas e 1 touchdown. O Davante Adams termina o jogo com 7 recepções, 115 jardas, 2 touchdowns. Lá do lado dos Vikings, a gente tem que falar do Justin Jefferson, que termina o jogo com 8 recepções, 169 jardas, 2 touchdowns, uma partida espetacular. O Thielen teve 8 recepções, 82 jardas, 1 touchdown. Kirk Cousins terminou a partida de 24 de 35, 341 jardas, 3 passos para touchdown. Aaron Rodgers, 23 de 33, 385 jardas, 4 passos para touchdown. Foi um jogo de quarterbacks incríveis, fazendo jogadas espetaculares. E defesas que conseguiram muito bem dar resposta. A defesa dos Vikings, até dos Packers, aliás, conseguiu 2 vezes interceptar o Kirk Cousins. A primeira, o Savage interceptou, mas teve uma falta do Keckler, um roughing the passer, que foi claro, que foi evidente, porque tem capacete com capacete, aí não tem como duvidar. Você bater no capacete do quarterback, esquece, é falta, não tem o que questionar. E a equipe dos Vikings se saiu muito bem nessa, porque conseguiu pontuar depois. E no finalzinho do jogo, teve uma interceptação do Cousins que selaria a vitória da equipe dos Packers, mas de fato ele não consegue fazer isso. Ele faz a interceptação, mas na hora que ele cai, a bola só se movimenta demais. Ele não tinha feito o football movement, então ele não tinha total a posse. Aí quando cai, ela gira daquele jeito, esquece. Foi bem definida ali a posse de bola, mantendo a equipe dos Vikings, e o Kirk Cousins conseguiu colocar o time em situação de chutar um field goal. Então foi um jogo muito sensacional, uma diferençazinha um pouquinho melhor para o jogo terrestre. Um jogador em si da equipe dos Vikings, que foi o Cook, porque ele teve 22 carregadas por 86 jardas e um touchdown. Aliás, o touchdown que aí era o do Jefferson, né? O Jefferson se estica e quase marca o touchdown. A arbitragem não dá o touchdown ali, tem que correr depois com a bola. Mas conseguiram 90 jardas terrestres a equipe dos Vikings. Já a equipe do Green Bay Packers, ela consegue 95 jardas, mas com jogadores mais variados. O A.J. Dillon, que nesse jogo não foi um fator assim tão espetacular como foi na partida passada, teve 53 jardas, foi o principal corredor da equipe, mas, cara, um jogo de ataques mesmo, um jogo muito legal. Essa vitória também deixa a NFC bem aberta, porque os Cardinals retomam essa primeira posição com 8-2, né? A equipe dos Packers caem para terceiro com 8-3, os Cowboys estão 7-2, sonhando muito bem ainda até com o first seed, e o Tampa Bay Buccaneers 6-3 ainda tem que dar uma acordada. A gente vai falar mais dessa NFC, porque tem muitos mais times da NFC jogando nesse segundo horário, e nessa segunda-feira eu conto com a sua audiência mais uma vez. Deixei passar alguma coisa? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos nessa! Curte o vídeo, se no canal, compartilha o que passa, e a gente volta na segunda. Aquele abraço!